Era uma manhã ensolarada de segunda-feira, tudo parecia tão perfeito, o sol batendo no vidro do carro, o sorriso da minha esposa e dos meus filhos no banco de trás. Até que, em um piscar de olhos, tudo mudou. O silêncio foi o som mais cruel da minha vida. Eu estava preso, ensanguentado, perdendo a consciência, e sabia que minha esposa e meu bebê tinham partido. Meu nome é Jeffrey Olsen, e o que eu vou compartilhar com você é a história mais transformadora da minha vida, minha experiência de quase morte. Eu era apenas um cara comum. Cresci em uma fazenda, trabalhava em uma agência, minha esposa era professora do ensino médio e tínhamos 2 meninos lindos. Naquele fim de semana, havíamos viajado para o sul de Utah, visitando os famosos cânions vermelhos e as formações rochosas impressionantes. Fomos passar a Páscoa com a família dela, os pais e os avós, e o fim de semana foi perfeito. Segunda-feira chegou e era hora de voltar para casa. Tínhamos cerca de 5 horas de estrada pela frente. Coloquei as crianças nas cadeirinhas, dei um beijo em todo mundo e me preparei para dirigir de volta, ainda com o coração leve pelo feriado. Enquanto eu começava a sair com o carro, Tamara, minha esposa, me disse: "Espera", para o carro. Achei que ela tivesse esquecido algo, mas ela olhou para mim e disse: "Eu só quero me despedir da mamãe e do papai mais uma vez." E lá foi ela, correu até os pais, os abraçou e os beijou com tanto carinho. Eu me lembro de pensar: poxa, as mulheres e suas despedidas intermináveis. Mal sabia eu que aquele simples impulso, aquele pequeno sussurro interior, seria o último adeus dela. Aquilo ficou gravado na minha mente. Hoje, acredito que todos nós recebemos esses pequenos sinais. Tamara ouviu o dela, e sou eternamente grato por isso, porque naquela manhã ensolarada de segunda-feira, aquele beijo e aquele abraço foram o último contato dela com os pais. Dirigimos pela rodovia, o controle de cruzeiro ajustado a 120 por hora, e minha cabeça cheia de pensamentos sobre o trabalho e o retorno à rotina. Em um instante, olhei pelo retrovisor e vi meu filho mais novo, Griffin, dormindo profundamente. Aquela visão congelou o tempo. Fiquei observando o pequeno milagre que ele era, um menino que, segundo os médicos, talvez nunca tivéssemos. Notei os detalhes, suas mãos apoiadas no assento, os cílios longos, o rosto sereno. Ouvi o riso do meu filho mais velho, Spencer, brincando com bonecos atrás de mim. E ao lado, Tamara, dormindo, ainda segurando minha mão. Naquele momento, senti uma gratidão absurda. Tínhamos uma vida linda. Era perfeito. Até que, cerca de 1 hora depois, tudo se desfez. Eu devo ter cochilado por um instante. Um simples piscar de olhos, e o carro saiu da pista. Tentei corrigir, mas perdi o controle. O veículo começou a capotar violentamente, 6, talvez 8 vezes, rolando pela estrada. Quando tudo parou, eu ainda estava consciente. Ouvi o choro desesperado de Spencer, meu filho mais velho, e tentei alcançá-lo. Mas percebi que não conseguia me mover. Estava preso. Havia cheiro de gasolina, estilhaços de vidro por todo lado, e só então percebi a gravidade. Minhas pernas estavam esmagadas, uma delas seria amputada depois. Minha coluna, quebrada. Meu braço direito quase arrancado. Eu mal conseguia respirar. E, no meio da dor, percebi algo devastador. Não havia mais som além do choro de Spencer. Tamara e Griffin estavam mortos. O silêncio foi o som mais cruel da minha vida. Eu estava preso, ensanguentado, perdendo a consciência, e sabia que minha esposa e meu bebê tinham partido. A culpa veio como uma enxurrada, fui eu. Eu estava dirigindo. Eu adormeci. Tudo que eu queria eram 3 segundos de volta. 3 segundos para evitar o inferno que se formava. E foi nesse abismo emocional que algo inexplicável aconteceu. Uma luz começou a surgir, não uma luz física, mas algo vivo, consciente, que me envolveu completamente. Eu sentia calor, amor e paz. O medo e a dor desapareceram. De repente, eu podia respirar. Eu estava fora do meu corpo, acima do local do acidente, olhando tudo lá embaixo com uma clareza absurda. Foi então que vi Tamara. Ela estava ali, radiante, inteira, cercada pela mesma luz. Sem ferimentos, sem dor. E ela falava comigo, não com palavras, mas com pensamento, emoção. Jeff, você não pode ficar aqui. Você precisa voltar. Eu não queria. Queria ficar com ela. Mas ela insistia, nosso filho precisa de você. Volte. E naquele instante entendemos, juntos, que eu tinha que retornar. Foi uma despedida que doeu mais do que qualquer ferimento. E, no momento em que aceitei voltar, fui tragado pela realidade.
A luz se dissolveu, e me vi vagando por um hospital, observando médicos, enfermeiros e pacientes. Eu via tudo, mas não com os olhos, eu sabia tudo. Conhecia cada pessoa ali. Suas dores, seus medos, seus amores. Era uma unidade absoluta. Então, vi um corpo sobre uma maca. Senti nada, nenhuma conexão, até perceber que aquele corpo era o meu. E, num instante de decisão, pensei, preciso voltar. Só o pensamento bastou. Fui puxado de volta, como se mergulhasse dentro de mim. E junto com a consciência vieram a dor, o peso, a culpa e a tristeza. Mais tarde, soube que durante esse período, um dos médicos e uma enfermeira no hospital afirmaram ter visto o espírito de Tamara pairando sobre mim. Eles contaram que ela agradeceu a todos que estavam tentando salvar minha vida. Aquilo me arrepiou. Eles não sabiam que, lá do outro lado, Tamara e eu tínhamos feito um acordo. Eu voltaria para cuidar do nosso filho. Os meses seguintes no hospital foram um tormento físico e espiritual. Às vezes, eu saía do corpo, apenas para escapar da dor. Em uma dessas vezes, enquanto dormia profundamente, senti a luz me envolver de novo. Mas dessa vez, eu estava em casa. Não uma casa terrena, mas um lugar de paz indescritível. Eu corria, livre, com duas pernas novamente, sentindo o chão sob meus pés. Ri como uma criança. Mas logo percebi, você não está aqui para ficar. E à minha frente, havia um berço. Dentro dele, Griffin. Meu bebê, dormindo exatamente como vi no retrovisor antes do acidente. Peguei-o nos braços, senti o peso dele, o calor, o cheiro. E chorei. Enquanto eu o abraçava, uma presença colossal se aproximou. Um ser de pura luz, uma consciência que eu só poderia chamar de Deus. A culpa tomou conta de mim, meu filho está aqui porque eu causei o acidente. Então, senti esses braços divinos me envolverem, abraçando a mim e ao meu filho. E, nesse instante, ouvi dentro de mim, não há nada a perdoar. Tudo está em perfeita ordem. Eu vi minha vida inteira diante de mim, cada erro, cada decisão, e percebi que nada era um castigo, tudo era aprendizado. Não há erros, apenas experiências, essa voz me dizia. O que você aprendeu com isso? E então, Deus me deu uma escolha. Você pode manter seu filho consigo, ou pode entregá-lo. Confiar. Deixar ir. Eu o beijei, beijei seu rostinho, com o coração despedaçado, o entreguei. E naquele momento, voltei. Estava no hospital, de volta à realidade, amputado, ferido, mas diferente. Eu entendi agora que a vida não era um teste. Era um presente. Cada emoção, cada dor, cada instante, tudo é um domingo. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa em uma cadeira de rodas, com medo de como Spencer reagiria ao me ver. Mas, quando cheguei, ele correu para fora, não para fugir, mas para gritar aos vizinhos, meu pai voltou para casa. Naquele momento, chorei como uma criança. Ele me abraçou e disse algo que ecoa em mim até hoje. Pai, mesmo que você fosse só uma poça de sangue, eu ainda iria te amar. Aquilo curou algo dentro de mim que nem a luz havia curado. Hoje, entendo que a experiência de quase morte não é sobre morrer, é sobre viver. Sobre amar mais, julgar menos e perceber que tudo que temos é o agora. A vida é um presente, e o amor é o que nos conecta a tudo. Mesmo a dor é amor, porque só sentimos falta do que amamos profundamente. Então, ame. Diga que ama. Seja leve. E lembre-se, tudo que existe, é amor.